Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse livro, sobre a brevidade da vida, do Sêneca, um autor que nasceu no século IV a.C. e que estudou, com alguns estoicos e neopitagóricos. Bom, esse livro é bem interessante porque, embora ele seja curto, mas ele passa vários ensinamentos. Ele diz que nós não dispomos de pouco tempo de vida, sim, mas nós desperdiçamos muito. E é interessante que a reflexão que ele traz gera uma concepção mais filosófica da vida. Então, existe o mal detentor do tempo e o bom guardião. Então, você pode, vamos dizer assim, escolher a posição que você quer ter em relação ao seu tempo. Outra citação bem interessante é que boa parte da nossa vida ela não é realmente vivida, certo? Então, ou seja, a gente tem um tempo, mas a gente não tem vida. Então, achei bem interessante. E aí ele pede para você refletir e ver quais foram os momentos da sua vida que você foi deixando passar, né? Foi deixando ser roubado. Então, calcula aí quanto tempo você perdeu com o credor, com o cliente, com a tristeza inútil, com a alegria tola e outras futilidades da vida, né? Então, normalmente a gente deixa passar muito tempo. E aí ele sugere que a pessoa tivesse um tempo mais quieto, de reflexão, buscasse, selecionar as atividades, né? Muitas das ocupações são puras inquietações, então não ajuda muito, né? E outra parte do livro que eu acho bem interessante é a parte que ele fala que quando a gente, na nossa intimidade, nosso quarto, se dedica a estudar os grandes pensadores, os grandes sábios, a gente vai poder aprender sem ter prejuízo de tempo, né? A gente vai crescer com a contribuição deles, né? O nosso tempo vai ser realmente altamente aproveitado, né? E sem a gente ter aquele prejuízo de vida, ou seja, quando você tem uma relação, por exemplo, de amizade, você tem aquela troca, então você tem aquela perda de tempo, de certa forma, ou então você tem que, sei lá, necessita da aprovação do outro. Então são perdas de tempo que, se você extrair nos livros, você vai otimizar, né? Então eu achei bem interessante, certo? E ele fala também sobre a questão da protelação, que ele diz que ela nos arranca um dia após o outro, né? Então é o pior prejuízo que a gente pode ter. E ele fica sempre admirado quando as pessoas concedem o seu bem mais precioso, que é o tempo, ah, na maior facilidade, né? E pronto, ele diz assim: fico sempre admirado quando vejo algum solicitar o tempo de outros e estes, os quais solicitou, concederem muito facilmente. Ou seja, a gente não tem nosso critério, né? Então, de valorizar o nosso tempo, né? Para a gente não perder com coisas triviais, certo? Então, recomendo bastante esse livro, certo? Um livrinho fininho, são 62 páginas, certo? E ele também tem sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio. Aqui, ó, sobre a firmeza do sábio. Bem interessante, recomendo bastante. Se você gostou, curta aí o canal, curta esse vídeo, comente, certo? Quero saber também sua opinião sobre o livro, se você já tiver lido. Valeu!